E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que pega em todo mundo, em toda a área, em várias pessoas. A síndrome do impostor. Ela pega pra caramba. E vale a pena você ficar atento se você tá passando por isso, porque ela vai te bloquear. Você deve se sentir numa necessidade tremenda de se esforçar demais, sabe? Um esforço em excesso. Você precisa, eu preciso ultrapassar, eu preciso fazer coisas que são quase impossíveis pra conseguir chegar onde que eu desejo. E pode não ser assim dessa forma. A autossabotagem é outro problema seríssimo. Você sempre vai ser negativo, sempre vai pensar no fracasso e que não vai conseguir. Além do que, você adora adiar suas tarefas. Não, amanhã eu faço isso, eu tô bem assim, eu tô legal, deixa assim. O medo da exposição é outra coisa também seríssima relacionado à síndrome do impostor. Tipo, vai ser avaliado, vai ser colocado na frente de alguma coisa, na frente de algum projeto. Não, você não vai querer ficar na frente de alguém ou aparecer em público ou ter que explicar alguma coisa. Tudo com medo de você ser comparado. Também o medo da comparação é outra coisa. O medo dessa exposição, esse medo de comparação, o medo do julgamento do outro, que nem existe. E um outro problema também seríssimo que mostra que você está passando por isso é aquela necessidade enorme de você querer agradar todo mundo, sabe? Tentar sempre querer causar uma boa impressão, mas de uma forma que, assim, um esforço gigantesco, que algumas vezes elas podem até te colocar em situações humilhantes, vão me desmascarar. Então agora eu perdi o meu lugar. Calma. Tem diversas formas de você trabalhar com isso para conseguir superar essa síndrome, esse complexo de inferioridade. A síndrome do impostor, ela te deixa para baixo. E aí aquilo que eu já falei, vai vir a ansiedade, vai vir o estresse, e você acaba perdendo a vontade de trabalhar na área que você está, e no nosso caso, na área de design. Geralmente, esse complexo e essa síndrome, ela aparece em áreas onde tem um estresse e uma concorrência muito grande, como áreas, por exemplo, de medicina, direito, engenharia. Mas hoje em dia, ela está muito mais comum e pulverizada no mercado, de diversas áreas, de diversos profissionais. E hoje eu consigo enxergar muito profissionais de design também passando por essa dificuldade. Para com isso. Tem espaço para todo mundo. E se você corre atrás, se você estuda, se você se desenvolve, não tem por que ter esse medo. E eu fui atrás e troquei uma ideia, inclusive, com um amigão, pra gente falar sobre essa síndrome do impostor. E ele me trouxe um outro viés completamente diferente sobre a síndrome do impostor. Dá uma olhada. Algumas vezes eu já me senti impostor. Não pode mentir. Então, algumas vezes. Não sempre. Não sempre. Eu acho que assim, eu sempre fui muito cara de pau com relação à coisa que mais afeta as pessoas com síndrome do impostor, que é se mostrar publicamente. Eu nunca liguei muito pra me mostrar publicamente, assim, tipo, muito cedo eu comecei a ser professor, muito cedo eu comecei a ir na frente de sala de aula, e muito cedo eu comecei a me preparar pra fazer isso, que eu acho que é a principal coisa. Então, muito cedo eu me preparava pra falar, bom, eu sei que eu tenho que ir ali pra falar com alguém de Excel. Será que eu sei suficientemente bem Excel pra falar com os outros? Putz, talvez eu não saiba. Então eu vou estudar tudo que eu puder de Excel, mesmo que seja de véspera, agora eu vou lá e falo. Então você buscava segurança pra conseguir... Sempre busquei, assim, o que é o assunto que eu tenho que falar, do que eu vou falar. Mas por que você acha que tem gente que mesmo estudando tanto, ainda sofre com essa síndrome do impostor? Eu acho que a gente tem muita gente. Tem muita gente que sabe muito. A resposta científica é que quanto mais você sabe, mais você percebe o quanto você não sabe. E que isso te afeta. Então você percebe, nossa, rapaz, eu não sei nada, isso me afeta muito, porque eu começo a ficar na dúvida de será que minha audiência sabe aquele justamente o pedaço que eu não sei, sabendo que eu sei que eu não sei tanto. Ou será que alguém sabe mais do que eu? Ou alguém sabe mais do que eu. Então a gente fica numa problemática de você ficar medindo isso. Exato. Mas aí eu sempre falo assim, tá bom, mas o que eu sei mais do que todo mundo que tá aqui? Eu sei pegar e vir aqui e falar dessas coisas pra todo mundo. Porque as pessoas não sabem. Que essas coisas as pessoas talvez não saibam fazer. Ela sabe o conteúdo, mas talvez ela não saiba vir aqui falar. Isso. Então eu sou representante daquilo. Mesmo que seja pra representar a mesma coisa, que alguém me explica o que é, que eu explico. A gente tava falando disso agora há pouco, né? Exatamente. Mas eu acho que isso sempre pra mim foi uma coisa que não me afetou.
Sinceramente. Então, assim, me afeta, às vezes, essa coisa de ser reconhecido pelos seus pares, afeta todo mundo. Você pode ser o Einstein, pode ser o Darwin, você pode ser quem você quiser, que você vai se sentir, eu preciso ser aceito pelos meus pares. Sim. Então, quando tem alguém que a gente admira, e aquele alguém que a gente admira te reconhece, você fala assim, pô, que legal. Que foi, por exemplo, quando eu te conheci, eu falei assim, pô, que legal, que eu posso ir lá falar com o cara que tá dando uma palestra que eu tô vendo e falar assim, oi, tudo bem, eu sou um blogueirinho, eu tenho um canal de YouTube. E depois você fala, pô, que legal. Então assim, você fala, pô, que legal, então não deve estar errado demais. Um cara como o Fabrício Teixeira, que escreve conteúdo pra caramba, um dia mandou pra nós três, eu, você e o André, e falou assim, cara, reconheço vocês como pessoas da comunidade. Isso é um negócio muito legal. A primeira vez que ele mandou um e-mail pra mim falando assim, vi seus vídeos, queria colocar esse conteúdo dentro do maior coletivo disso, eu falei assim, nossa, que legal, é um reconhecimento. E às vezes a gente fala assim, a Amíris, que eu adoro ela, e pô, ela é PhD, não é todo mundo tá escrito PhD no nome, aí a pessoa vem e fala assim, acho legal isso que você tá fazendo, fala, pô, que legal. Um reconhecimento. Pô, é um reconhecimento. Eu não tenho PhD, ela tem. Ela tem, ela acha que é legal o que eu tô fazendo. Sim. Pô, eu acho que é importante, sim, a gente ter, mas assim, eu não me sinto tão, assim, eu me sinto impostor em algumas coisas. E aí, assim, porque algumas coisas que quem assiste vídeo meu sabe que eu tô falando, às vezes eu tô falando porque o mercado inteiro fala daquilo, mas eu não acredito naquilo. Eu não uso aquilo. Sim. Então, às vezes eu fico naquela, eu tô falando assim... Vou entrar onde aqui? Aí eu vou falar o que falam. Mas aí eu sou malandro também, eu vou lá e me posiciono falando assim, olha, o que você acha de A, B ou C? Então, normalmente as pessoas falam de A, B ou C, tal coisa. Não, mas o que você acha? Então, por exemplo, o autor tal fala tal de B. Você não vai trazer uma afirmação. Eu não vou falar sua, uma minha, porque eu não sou dono de verdades. Exatamente. Não trago verdades, trago livros. Mas eu acho que essa é uma coisa boa. As pessoas pararem pra pensar que elas devem parar de trazer verdades e trazerem fatos. Fatos embasados. E é muito complicado, porque assim, no ramo do design, que a gente tem qualquer discurso do design começado com a palavra depende, é muito difícil você trazer uma coisa que é explicitamente vamos usar palavras difíceis, um axioma. Sim. Vou trazer aquilo é um fato. Tem algumas coisas que são fato? Tem. Dos seres humanos, assim, tipo, a gente não gosta de escuro, beleza? Sim. Então eu vou falar assim, eu tô falando que as pessoas para ler precisam de contraste. Sim. Não, mas eu não acho, eu não gosto. O problema é seu. As pessoas precisam de contraste. Não é questão de gostar. Minha fóvea funciona independente do seu gosto. Exatamente. Então são coisas que eu falo, isso eu preciso saber que eu tenho que saber. Aí eu vou atrás de quem fala isso. Mas eu acho que uma das formas também de você combater a síndrome do impostor é justamente isso, é você assumir o não saber. Eu acho muito importante. Não, eu não sei, mas então eu vou pesquisar para entender o máximo que eu puder. E aí você quebra essa síndrome de você achar que você não domina um assunto ou você não acredita naquilo. Inclusive assim, porque as pessoas sofrem muito disso quando vão fazer, por exemplo, uma entrevista de emprego, vão fazer uma palestra, ou vão expor um assunto dentro de uma sala para o chefe ou para o stakeholder, sei lá para quem. A gente tem que entender que a gente não pode ir lá para levar a enciclopédia. Eu não sou a Wikipedia. Levar as verdades. Eu não vou levar todas as verdades. O que eu tô levando é um recorte feito para aquele cenário. Então naquele cenário eu fiz um recorte. Se você se der a liberdade de falar, não, e a clareza de eu fiz um recorte, se alguém falar assim, mas e tal coisa? Infelizmente isso não tá no recorte que eu te trouxe. Esse meu recorte, nossa, putz, achei ótima a sua pergunta para o capítulo 2. Exato. No capítulo 2 falaremos sobre isso. Então isso é muito importante, saber que tudo é um recorte. E você deve criar um campo seguro do que você conhece e até onde você vai. E mostrar para as pessoas e representar esses campos limitados para as pessoas que você está se comunicando, está conversando. Exatamente. Mostrar que assim, olha, eu vou até aqui. Daqui em diante, vamos estudar junto. Ou eu vou entender isso e vou trazer outra hora. É o capítulo 2. É o capítulo 2. Quando eu trabalhava dando aula de Photoshop, eu fiquei muitos anos dando aula de Photoshop. Eu gostava muito de dar aula de Photoshop. E assim, eu estudei Photoshop muitas horas de Photoshop na minha vida. Muitas horas. Então eu falava, como que eu vou estudar isso? Eu vou ver um curso do Scott Kelby, eu vou ler o livro oficial, vou ler o guia, vou escrever um livro, vou estudar muito. Eu sempre estudava porque a brincadeira que eu fazia era, eu quero saber que se alguém me chacoalhar à noite, eu estiver dormindo, e alguém me chacoalhar e falar assim, qual que é o atalho para fazer níveis? Eu falo, Ctrl L. Sabe, eu queria falar assim, não, eu quero saber que se em qualquer situação, mesmo que eu encha a cara, alguém pode me perguntar isso e eu vou saber responder. Então, para algumas, só que, de novo, é um recorte. Atalhos do Photoshop. Sim. É o que recorte Fechado. eu quero fazer. Exato. O recorte dos atalhos possíveis de alguém me perguntar no Photoshop é
quanto? 7 fatorial, sei lá, é um número pequeno. Então eu vou falar, esse número pequeno tudo bem. Então alguém falar assim, fale sobre todas as técnicas de pesquisa com o usuário que existem. Não falo. Exato. De jeito nenhum. Até porque você não é obrigado a saber. Eu não sou obrigado a saber e eu não sei. Exatamente. Eu não sei e ninguém sabe. Eu lembro que a primeira regra em faculdades, quando eu assumi ser professor de graduação, o meu coordenador falou assim, aprenda a dizer não sei. Aprenda a dizer não sei. Porque o não sei vai te dar a segurança de saber depois. Exatamente. E o não sei no ambiente de trabalho é também assim, dizer, olha, eu não sei. Aí, o que você vai fazer? Exato. E isso nos mostra também a necessidade da gente não trabalhar sozinho. Porque você precisa buscar outros que sabem partes para montar um todo. Ainda mais no mundo complexo que a gente vive hoje. A gente está com unidades de trabalho mais complexas, o design mais complexo, o mundo é todo mais complexo. Particionando cada vez mais. Então, depois, a globalização faz as coisas serem muito complexas. Então, a síndrome do impostor tem como base de funcionamento você algumas vezes não assumir o eu não sei. Eu até compartilhei um artigo sobre a síndrome do impostor no LinkedIn, lá no meu LinkedIn. E uma galera comentou falando, cara, eu sinto isso constantemente, sempre, a síndrome do impostor. Então ela é real, a gente sabe que ela é real, a gente sabe que ela atrapalha, que ela tá aí, sabe, causando problemas na carreira de muitas pessoas. Algumas pessoas sabem lidar melhor que as outras, umas não sabem lidar completamente e nunca vão para o passo adiante porque se sentem um impostor. Procure ajuda, procure um mentor, conheça seus limites, trabalhe com seus limites, entenda quem você é profissionalmente, o que você quer profissionalmente para você também. Assuma o eu não sei, e assumindo o eu não sei não significa que você vai, beleza, eu sei qual é o meu limite, eu parei aqui, eu não sei isso. Não, é um motivo, é um motivador para você dar o passo a mais, para você se desenvolver, para você estudar, para você correr atrás, para você superar essa sensação de que você é um impostor e na verdade você não é um impostor. Você só está inseguro, com um excesso de ansiedade, de estresse, excesso até de responsabilidade nesse caso, porque daí a responsabilidade vira uma coisa monstruosa que te atrapalha. Então, nesse caso, vale a pena prestar atenção nesses sinais, nessas coisinhas pequenas que te atrapalham no dia a dia e que te colocam nessa situação, se sentindo aí um impostor. Cai fora dessa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam, comente, assine o canal Design Team e eu te vejo no próximo vídeo do canal Design Team. Daqui a pouco eu crio Design Team na estrada, né? Gravando sempre dentro do carro. É isso aí. Um grande abraço. Tchau.